Glória a Deus, queridos. A paz de Deus, no nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida. Você que está em casa, nessa live, nós vamos participar da ceia. Você também em casa, prepara a sua ceia, prepara o seu pão, para que nós viemos participar da Santa Ceia do Senhor. De manhã nós já tivemos uma ceia abençoada. Falamos sobre o que é a conversão, o que significa a conversão, né? E agora à noite nós vamos falar quando a pessoa recebe a bênção e joga a bênção fora, né? Recebe a bênção de Deus e depois joga a bênção fora. Amém, queridos? Então, já que está em pé, abra para mim no telão 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Desculpa, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite, meu Deus, o Senhor venha dar a interpretação da Tua palavra. Fale, meu Deus, em nossos corações, e que o Teu Espírito fale por mim, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Então, de manhã, nós tivemos aqui a palavra de Deus falando a respeito de conversão, né? O que significa converter? Só quero dar um relato, né? O que significa converter? É fazer uma mudança radical, né? Girar, voltar completamente. É o abandono da maldade e do pecado. E quando nós falamos o que é uma conversão, é uma completa transformação da pessoa. Quando Deus fala que vai nos dar um coração novo, né? E nos pôr dentro de nós um espírito novo. E Ele fala aqui, tirarei a vossa carne o coração de pedra e darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis. Querido, eu disse aqui de manhã, muita gente às vezes é convencido, não convertido. Porque a conversão, ela é uma entrega total a Deus, sem reservas. Isso é converter. E muita gente, às vezes, né, a pessoa fica anos crente, 40, 50, 30 anos evangélico, mas é um religioso, às vezes, ser um convertido. A conversão é uma entrega total a Deus. Nós vamos aprender aqui com o rei Uzias, um homem que teve tudo. Ele tomou posse de muita coisa, mas um homem que jogou a sua bênção fora.
E quanta gente que eu conheço e que foi abençoado e jogou a bênção de Deus fora. Então, hoje, como tema da mensagem, quando Deus abençoa e o homem joga fora a bênção. Querido, quando nós entramos num estágio com Deus, numa dimensão com Deus, chegamos num certo ponto com Deus, querido, e você permanecer e procurando cada dia ser melhor com Deus, a tendência sua é só crescer. Porque qual é pai que o filho não é obediente, que ele faz tudo que o pai quer, que o filho elogia o pai, agradece o pai, obedece. Qual é pai que não vai dar aquilo que o filho quer? Principalmente Deus, que Deus tem tudo, né? Nós que somos limitados, os filhos pedem, a gente faz de tudo aí, às vezes, de tudo, até o que a gente não pode, para dar para o filho. Agora, imagine Deus, que Ele tem o controle de tudo, o poder de tudo, tudo é dEle. Então, querido, nós vamos aprender aqui que Uzias, ele teve um reinado próspero e abençoado. Ele foi o rei que permaneceu mais tempo no trono de Israel, reinando durante mais de 50 anos. É mole? Mais de 50 anos o camarada estava na presença de Deus. É isso que eu acabei de dizer. Você tem que policiar a sua vida, você tem que vigiar a sua vida. Porque um passo em falso, você perde tudo que você plantou, né? Esse camarada, 50 anos ele reinou. 50 anos andando ali certo. Depois, o coração dele se exaltou. Nós nunca podemos achar que somos o cara. Eu aqui, eu sempre digo à igreja, eu aqui, eu sou o mais pequeno de vocês todos aqui. Eu sou o menor aqui. Pastor, não. Aqui o grande é Ele. Entende, querido? Ele é o chefe. Ele é o dono. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então é Ele. Eu não sou nada. Hoje eu estou aqui, amanhã não estou mais. A obra que eu faço a Deus é para Deus, para o meu galardão amanhã. Entende, querido? Como a sua. Mas tudo isso é de Deus. Tudo isso é dEle. Tudo está no controle dEle. Tudo pertence a Ele. Então, queridos, esse rei, 50 anos, o camarada, fez o que era correto. Porém, em um período de sua vida, deixou-se dominar pela soberba, e por isso foi atacado de lepra, e terminou seus dias morando em uma casa separada, excluído da casa do Senhor. Coloca para mim, 2 Crônicas 26, 21. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Veja bem, querido, aos 50 anos, ele fez o que era reto. O período que ele saiu fora,
Deus saiu fora de cena. Hoje eu disse aqui de manhã, muita gente diz para mim assim, pastor, eu pergunto, como é que você está? Eu estou mais ou menos não está com Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Eu sou ou não sou. Então eu tenho que estar dentro da palavra de Deus. Eu tenho que ser um testemunho de Deus. Como o rei Uzias, 50 anos governando. Veja que não é fácil, querido. 50 anos o camarada sendo rei, governando tudo. E aí um período o camarada saiu fora. Olha lá, ó. Ele ficou leproso, até o dia da sua morte, morou, por ser leproso, numa casa separada. Nem na casa dele, dentro do palácio, ele entrou mais. Mas por causa do quê? Soberba. E quanta gente, querido, que tem o narizinho empinado. Quantas pessoas que têm o narizinho assim, ó, que acha que é o camarada. Soberba significa mostrar-se a si mesmo acima dos outros. Se achar que é mais do que os outros. Parecer ser manifesto. Elevação ou altura de uma coisa em relação a outra. Orgulho excessivo. Altivez. Arrogância. Quanta pessoa é arrogante? Quantas pessoas é arrogante, querido? Orgulho começa do pecado. Orgulho, inveja e avareza. Essas são as fagulhas que tocam fogo no coração dos homens. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito, a queda. Quantas pessoas que eu já conheço e conhecia, que caiu que nem pá, por causa de soberba, por causa de altivez, pessoas arrogantes. Deus abate, querido. Viu? Deus abate. E está aqui um deles que se abateu. Quando eu não conhecia Jesus. Porque o meu Deus era o dinheiro. Ó, nariz empinado, carrão. Entendeu? E Deus me abateu. A minha mãe falava, e eu, que nada, que Deus nada. Que sabe que eu falava que era Deus? Lenda, conversa, balela. Eu falava que era isso aí. Aí Deus me colocou lá naquele cantinho lá e acertou comigo. Porque Deus sabe acertar com cada um de nós. Ele sabe onde te pega. Viu? Eu não sei. Mas Deus sabe onde vai mexer em você, que vai destruturar você. Porque nós somos feitos pelas mãos dEle, foi Ele que te fez. Ele sabe perfeitamente como você é. Ele sabe perfeitamente, como hoje de manhã eu disse, Ele sabe se você é convertido ou não. Ele sabe se você é dEle ou não. Aonde que Ele te conhece? Seu coração. Ele esmiuça seu coração. Ali Ele sabe se verdadeiramente você é dEle ou não. Se é uma capa. E Ele sabe quando uma pessoa ela é altiva, quando ela é arrogante. Eu era arrogante porque eu achava que o dinheiro comprava tudo. Compra um monte de coisa aí. Mas não compra paz. Não compra Deus. Entende, querido?
maior que a pessoa ela seja. Ainda ontem morreu uma pessoa que eu aprendi muito com ele, Morre Cerulo. Aprendi muito com esse homem. Tenho livros dele, Bíblia dele. Tive vários encontros com ele pregando. Ele é mais ou menos que nem o Billy Graham. Uma pessoa morreu ontem com 89 anos. Olha que viveu uma vida abençoada com Deus. Uma pessoa de Deus. Largou muito legado aí. Muitos obreiros, muitos pastores. Homem que deixou a sua marca. Mas por quê, querido? Abriu o coração para Deus. Deixou Deus trabalhar. Homem que tem avião. A última vez que eu vi ele, que esteve em São Paulo, ele trouxe um avião cheio de livros. E tinha ali uns 6.000 pastores. Só dele, aquele dia lá, eu ganhei 4 livros dele. Todo mundo que estava ali ganhou. Ele trouxe um avião cheio de Bíblia, de livros, e distribuiu de graça para todo mundo. Um homem muito rico. Murdoch também, outra pessoa de Deus, pessoa sábia. Mas esse está vivo ainda. Mas, querido, a soberba, a arrogância, não te leva a canto nenhum, mas te leva à derrota. Te leva para a queda. Por isso que você tem que ter um coração, como eu falei de manhã, um coração feito de carne, do Senhor, e o Espírito do Senhor estiver em vós. Aí a coisa funciona. Aí as coisas andam. Esse homem aqui, Uzias, 50 anos fazendo a coisa certa. Mas aí ele entrou num período que ele achou que ele era o cara. Nunca se acha mais do que ninguém. Nunca, querido. Você vê que Jesus, ele veio aqui, e ele diz assim que ele não tinha uma casa, um lugar para ele reclinar e colocar a cabeça para dormir. E tudo isso aqui, o mundo todo, era dele. Ele não veio aí de espaçonave, mostrar que ele tem um carro melhor do que todo mundo, uma espaçonave melhor do que todo mundo, um globo terrestre, que, nossa! Não, querido, ele veio montado num jumentinho. Num jumentinho. E o jumentinho era emprestado, nem dele era. Era emprestado. E entrou na cidade de Jerusalém com um burrinho, com um jumentinho emprestado. Veja só, a humildade do Senhor Jesus. Temos que aprender com a humildade de Jesus. Ser humilde em todos os lugares. Ser humilde sempre. Nunca, querido, passar por cima de ninguém. Nunca querer ser mais do que ninguém. Viu? Não somos mais do que ninguém. Sempre que você puder ajudar o seu irmão. Ser bom. Você vê que esse homem aqui, 50 anos, ele praticou a palavra e caiu num grande erro, que é a soberba, a arrogância. E quando nós falamos nessa palavra, nós lembramos do próprio Satanás, que quis ser mais do que Deus. Já vem no coração da gente que ele queria ser mais do que Deus. A primeira lição que eu aprendo, atitudes que levaram o rei Uzias a jogar fora a sua bênção. Primeiro, coração exaltado. Coloca para mim 2 Crônicas 26, 16.
Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Querido, rei, rei, sacerdote, sacerdote, não pode misturar. O rei, por ele ser dono da cidade, por mandar em tudo, ele quis subir no altar, queria entrar onde queimava o incenso, onde ficavam os pastores. Entendeu, querido? Ele queria entrar lá dentro, que ele não pertence lá. Rei é rei, sacerdote, sacerdote, pastor, pastor, querido. Não se mistura. E ele, por ser dono, ele quis entrar. Ele forçou a entrar. Por quê? Porque o controle estava na mão dele, a cidade estava na mão dele. E às vezes, querido, você não tem que entrar num lugar, e você quer entrar num lugar que não é o teu lugar. Você vai entrar onde é chamado. E ele quis queimar incenso, entrar aonde os sacerdotes, os pastores, o lugar santo, que não cabe a ele. Você vê que o coração dele se exaltou. E a soberba, querido, encabeça a lista de pecados que Deus aborrece. Provérbios 6,16. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. 17. Olhos altivos, língua mentirosa, pessoa que é mentiroso. Pessoa que é mentirosa. Olha lá, Deus abomina. As mãos que derramam sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. Fazer as coisas contra os outros, fazer as coisas contra o seu irmão, ficar falando do seu irmão. Entende, querido? Cuidado. Cuidado em fazer o mal. Tem pessoas, querido, que ela vai na casa da outra bater palma para falar do outro. Vai lá para falar do outro. Olha lá. Ela vai lá para falar do outro lá, porque o outro bibibi, bibibi, bibibi. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Olha lá. Fermenta. Outros fermentam dentro da igreja. Não sabe que isso é o mal que você está fazendo na tua vida. Ficar com nhenhenhê dentro da igreja. Contenda dentro da igreja. Contenda em louvor. Contenda em obreiros. Vai. Vai que você vai achar o seu caminho facinho. Entende, querido? Olha lá, ó. O que semeia contenda entre os irmãos. Cuidado com a sua língua. Cuidado com aquilo que você fala. Às vezes a pessoa vem falar para mim: ô pastor, o que você acha daquele irmão que... Não acho nada não. Não acho nada não. Não acho nada não. Se eu não puder ajudar ele, estou quieto.
Se for para mim ajudar ele, eu vou ajudar ele. Mas se não for, estou quieto. Como é que eu vou tacar fogo num negócio? E aí eu entro lá, ó. Aí o olhão de Deus em cima de mim, ó. E não adianta, querido, tudo que você fala está escrito. Tudo que você fala está escrito. Está registrado. Não tem para onde você fugir. Se não for para você ajudar o teu irmão, você que está me ouvindo aí na tua casa, não faça contenda, não leva fuxico, não fala mentira, não faça contenda com os irmãos, de ficar um falando para cá, outro para lá, outro para cá, outro para cá, levando conversa. Olha a mensagem de Deus. Não é o pastor Gilmar que está falando, é a palavra que ele está falando. É cada um toma para si. Glória a Deus, igreja. Deus aborrece a soberba, porque esse pecado lembra a rebelião de Lucifer. Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha lá, o cara achou que ele é o cara bonito, a estrela, né? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Derrotado. Satanás é um derrotado. Ele só tem poder para aqueles que não creem. Para aqueles que creem, você já pisou e macetou a cabeça dele. Entende, querido? Você tem o poder. Mas ele quis ser mais do que Deus. Nunca queira ser mais do que ninguém. Jesus, todo lugar que ele ia, e ele ministrava a palavra deles, e a palavra dele era ministrada uma palavra simples, mas profunda. Ele entrava e ele era o menor aonde ele estava. Ele nunca se colocou superior a ninguém, em lugar nenhum. Amém, igreja? Porque é Deus que faz sobre nós. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Entende? Porque eu dei lugar por estar aqui. Simplesmente isso. Mas tudo pertence a Deus, tudo é dele. E eu vou estar aqui até o dia que ele quiser. O dia que ele quiser me levar para a glória, ele vai levar. E vai por outro. Como o próprio Moisés. Olha que responsabilidade de Moisés. Mas o dia que ele falou para Moisés, ó, prepara as coisas aí, porque eu vou passar para Josué e tu vai morrer. Eu acho que passou um monte de pensamento no coração dele. Mas chegou a hora e pá, morreu. Josué continuou. Ninguém é insubstituível, querido. Ninguém. Por mais que você possa fazer, você não é insubstituível. Veja aí, ó, o Satanás, ele quis ser mais do que Deus, Deus já jogou ele para baixo. Então, vai lá. Ao coração arrogante. 2 Crônicas 26, 16. Uzias almejou exercer uma função que não cabia a ele. Esse rei queria oferecer incenso no altar do Senhor. Não é lugar dele. O meu lugar, eu vou estar no meu lugar. Sou sacerdote, sou um pastor. O altar, não adianta eu ir lá fazer um negócio de rei que não é meu lugar. Mas aqui eu estou abençoado por Deus. Entende, querido? Não vá onde que você não é convidado. Onde você não pertence. Não vá. Ele quis entrar e acender incenso
no altar, no templo do Senhor. Se machucou todinho. Porque, querido, ninguém pode com Deus. Ninguém. Ah, fala de Satanás. Ó, Deus fazia isso aqui, ó. Já correu, já sumiu da frente de Deus, já. Entendeu? Não tem nem ameaço, nem uma sombra de nuvem ou de fumaça o diabo faz diante de Deus. Deus é soberano, querido. Deus é soberano. Todo o controle, tudo está na mão dEle. É Ele criou tudo, Ele fez tudo. Ele criou tudo, até o Satanás foi Ele que fez. Tudo Ele que fez. Ele rejeitou a repreensão dos sacerdotes. O rei Uzias achou que não deveria dar satisfação a ninguém. 26, 17. Coloca o 17 para mim, no começo. 26, 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram a ti: Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Olha lá. Ele achava que era rei, que era dono de tudo, que ele podia entrar lá. Cuidado de você falar de alguém de Deus. De pastor, cuidado. Viu? Por mais que ele seja o que for, ou o que ele fez, ou o que ele faz, o Senhor vai tratar com ele. O Senhor vai tratar com ele. Não queira você blá, 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 blá. Deixa o Senhor tratar com ele. Amém? Consequências da soberba de Uzias. Foi atacado da lepra. Coloca o 19 para mim de novo. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar no incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Veja, querido, a desobediência dele. A desobediência desse homem por causa da arrogância dele. Por causa da altivez dele, porque ele achava que ele tinha que entrar lá dentro. Ele era o dono da cidade. O presidente é o presidente, querido. É o lugar dele lá, mas aqui não. O prefeito, ele é o prefeito lá.
Aqui no altar, não. Seja qualquer um que for, não. Cada um no seu lugar. E ele quis entrar onde ele não podia entrar. Ele queria fazer o que ele não podia fazer. Então, cuidado, querido. É lições para que a gente aprende. É lições que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Onde eu fui convidado, onde é para mim entrar, onde Deus permite, amém, glória a Deus, vou lá. Mas aonde que não. Você quer ver uma coisa que eu não faço? Casamento numa igreja católica. Não faço. Não faço, não precisa nem me chamar que eu não vou. Entendeu? Numa igreja católica, não posso. Porque como que eu vou entrar? Nada contra os católicos, mas eu não, como é que eu vou entrar lá se aqueles, o Salmo 115? Não posso, que não tem olho, não enxerga, não tem nariz, mas não cheira, tem olho, mas não enxerga, tem boca, mas... E aí? Então não. Cada um é cada um. Eu não faço. Glória a Deus, igreja. Queridos, ele perdeu o seu lugar de honra diante de Deus e dos homens. Versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Ele teve que se isolar da sociedade. Não ficou nem mais dentro do palácio, por causa da sua soberba. Cuidado, querido. Cuidado, que eu vejo as pessoas, às vezes, pisar nos outros. Humilhar as pessoas. Cuidado. Cuidado com isso. Às vezes, porque a pessoa, às vezes, não tem boca para falar, fica quieto, o outro vai, vá. Cuidado, Deus está te vendo. Cuidado com a arrogância, com a altivez, com a soberba. Toma cuidado. Nós não vamos levar nada disso aqui. Olha lá, morre o Cerúleo, cadê ele? Não levou o avião dele. Mas ele levou tudo que ele semeou para a glória de Deus. E lá ele vai receber a coroa. Entende, querido? Faça coisa que agrada a Deus. Faça coisa que mexe no coração de Deus. 50 anos ele ministrou a palavra de Deus. 50 anos ele governou, desculpa. Mas por um período ele saiu fora. Lembre-se, você tem que servir todo dia. Você tem que vigiar todo dia. Toda hora, todo minuto. Porque o ladrão pode vir numa hora e pegar você despreparado. E você pode perder tudo o que você fez, como Uzias. Eu sempre falo para o Senhor, me prepara sempre, meu Deus, um coração melhor. Sempre eu digo a Deus, me prepara um coração melhor. A pastora Maria fala que eu tenho um coração bem melhor do que o dela. Tenho um coração voluntário, um coração... Mas eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, como eu acredito que muitos aqui têm que melhorar.
Porque é aí que Deus te conhece, querido. Quando o coração desse homem aqui, ó, ele se enriqueceu de uma tal forma que ele estava podre de rico, esse homem. Tinha tudo, gado, fazendas. Ficou bilionário, trilionário. Perdeu tudo. Jogou a bênção de Deus fora por causa de um coração exaltado. É a mesma coisa eu chegar aqui, ó, e começar a tocar aqui, que eu não sei tocar isso, mas se eu soubesse tocar, e eu começasse a falar que eu sou o melhor tecladista, e os outros que estão aqui não são. Ou eu chegar aqui e começar a louvar com essa taquara rachada, né? E ter uma voz linda e achar que eu sou melhor do que os outros. Deus recebe o louvor de cada um. Entende, querido? Deus recebe o louvor de cada um. Essa taquara rachada, quando eu começo, eu navegarei, chega no céu. Porque Deus ouve. Porque é o coração que está louvando a Deus. Eu sei que a minha voz não é bonita, mas Ele está recebendo porque é de coração que eu estou louvando a Ele. Entende, querido? É aí que Deus te conhece. É no teu coração. É aí que Ele vai ver se você merece ou não merece. Esse homem jogou a bênção fora. E quantas pessoas têm jogado a bênção fora? Quantas pessoas que foram curadas por essa igreja e saiu falando da igreja? Quantas pessoas que eu coloquei a mão sobre ela e foi curado de câncer, curado de trombose e saiu falando contra a minha pessoa? Que Deus venha perdoar, querido, porque eu não tenho nada com as pessoas. Porque quem curou foi Deus, não foi pastor Gilmar. Eu estou aqui como um instrumento de Deus. Como muito aqui já foram curados, foram libertos, abençoados. Mas não é o pastor Gilmar que faz, é Deus que faz. Mas quanta gente que sai falando, querido. Às vezes foi abençoado na igreja e sai falando e gospe no prato que comeu. Quanta gente que é assim e fica aí amaldiçoado que nem Uzias. E depois não sabe como é que a vida dela está daquele jeito, daquela forma, ela não entende por quê. E é por causa da própria boca dela que se condena. Cuidado, olha o rei Uzias. Jogou toda a bênção fora. Foi morar numa casinha excluído da sociedade, sozinho lá, até morrer, até. E lepra, sabe o que é lepra? Lepra, eu fui orar uma vez para um leproso aqui na Vila Morim. Ele ficava num quartinho lá, a família deixava ele num quartinho, porque ninguém conseguia chegar perto, porque fede. Porque arranca pedaço de carne, a carne vai ficando podre, então sai pedaço de carne. E aonde que está aberto, aquilo fede. E eu entrei dentro do negócio lá, pensa como é que é. Aí você entra lá e olha, eu vou te falar outra coisa que Deus tirou de mim. Eu era nojento. Eu não tomava café em qualquer lugar, beber água, não. Comer na casa dos outros, eu era nojento. Não, de maneira, não. Aí Deus começou a me levar para uns lugares, que os lugares eram tremendo e ruim. E aí Ele começou a tratar comigo, para comer aqui, comer ali, comer lá. Porque Jesus também comia em tudo quanto é lugar. Aí lugar que às vezes você pegava o copo assim, o copo estava mais para sujo do que para limpo.
e bebi água, tomar café. E Deus tratou comigo. Eu era nojento. Hoje, minha família tira sarro de mim. Porque eu vou em qualquer outro lugar, eu como e bebo, porque eles falam, não, mas é Deus que tratou comigo. E quando eu entrei dentro daquela casa do leproso, lá dentro do quartinho dele, estava fedendo uma carniça só. E eu entrei normal. Se fosse outro tempo, não entrava lá nunca. Eu já ia começar, né? Não é assim que os negros começam? Aí Deus tratou com o meu estômago. Aí entrei lá, para mim aquilo lá fedendo, cheirando aquele negócio ruim, para mim normal. Fui lá, orei para aquele homem, e sabe o que Deus fez na vida daquele homem? Da onde estava podre, nasceu carne de neném, tudo carne nova. O homem está vivo até o dia de hoje. Entende, querido? Carne nova, tudo que nem neném. Acabou o fedor, não fedou mais. O homem ficou cheiroso, ficou bonito. Você vai no hospital orar, tem gente lá que está tudo arrebentado, tudo destroçado, tudo. Então, se não tivesse um estômago bom, como é que você vai orar? Como é que você vai fazer se você é nojento? Então, Deus tratou comigo. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não... Filho, dá glória a Deus, aleluia, por tudo na tua vida. Dá graça. Dá graça. Dá graça por tudo. Amém, queridos? Dá graça. Olha esse homem, perdeu tudo. Aprendemos com a história do rei Uzias que não devemos menosprezar as bênçãos de Deus, por menor que seja. Ela é muito importante na vida daquela pessoa que recebeu. Não temos inveja das bênçãos de Deus na vida das pessoas. Por menor que seja, não desprezar a bênção do Senhor. Às vezes a bênção da pessoa, ela é pequenininha. Para ela, querido, é uma bênção do tamanho do mundo. Não menospreza a bênção do teu irmão. Glorifica a Deus por aquela bênção. Glória a Deus, igreja. Viu? Aquela pessoa que te humilha, ela vai ser humilhada. Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar no pódio. Viu? Não precisa se levantar e armar o soco e querer dar um no queixo dela. Deixa Deus que Deus trata com ela. Viu? Quanta gente que se levantou contra a minha vida. E todos eles eu vejo lá embaixo. Porque é Deus que trata, não é a gente, querido. Deixa Deus tratar por você, Ele que guerreia por você. Não queira tirar você as diferenças. É Deus que trata, querido. Viu? É Deus que trata. Eu disse aqui hoje de manhã, eu corri com meu pai essa semana. A minha irmã deve estar assistindo lá em João Pessoa, está ouvindo o que eu estou falando. Eu tive que ir no hospital com meu pai passou mal 3 horas da manhã, sangue saindo do nariz, do nada. A minha irmã que foi levar ele, depois na parte da tarde eu que fui atrás de médico para ele, porque eu tenho convênio, ele está comigo no convênio, que eu coloquei, eu pago tudo para ele. Mas aí eu te falo, eu era a ovelha negra da minha casa. É eu que não prestava. É eu que não valia nada. Hoje meu pai me abraça, porque ele não gostava de mim. Hoje meu pai me abraça, me beija. E eu dou de tudo para ele hoje. Eu não pago o mal com o mal, mas o mal com o bem. Entende, querido? Tudo eu dou para o meu pai. Aí ontem ele me deu um abraço, pago a faxineira para fazer a faxina na casa dele, para limpar, pago o médico, pago comida para ele, dou dinheiro para ele.
Ainda ontem ele pegou, me abraçou e falou: tudo é você que está fazendo para mim. Falei: quanto eu tiver força, pai, eu vou fazer para ti. Entende, querido? Nunca paga o mal com o mal. Por mais ruim que ele foi para mim lá atrás, hoje ele me ama. E eu fico contente, fico com o meu coração contente e fico em paz. Faça assim. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-los-ei quando for ter convosco. Aleluia. Queridos, vamos ficar em pé um minutinho. É momento de você pensar na sua vida. É momento de você trazer na sua mente o que Jesus falou para nós aqui nessa noite. É momento de você fazer uma retrospectiva da sua vida, analisar a tua vida e ver no que é que você às vezes está errando. Aquilo que às vezes Deus não está agradando com o seu jeito, com a sua atitude, às vezes com as suas palavras, às vezes com o seu coração. É momento de você analisar e olhar para dentro de você agora. Será que se Jesus vier agora, nesse momento, será que Ele me leva? Ou eu vou ficar por aqui? Será que eu estou preparado, estou preparando a minha vida para que eu tenha um encontro com Deus de verdade? É momento de você olhar para você e aquilo que você esteja fazendo errado, tira, aniquila, saia do caminho. Às vezes a sua boca está proferindo coisas que não são agradáveis. Fala para que o Senhor venha colocar um sentinela na tua boca, para que você não venha pecar com o Senhor. É momento de você analisar. É momento de você analisar. É bom você analisar e olhar para dentro de você. Você que está na internet, você que está me ouvindo online. Fala
Coloca a tua vida diante de Deus. Você que está online, prepara aí o teu pão, o cálice, para que nós viemos a participar do corpo e do sangue de Cristo. É momento de você falar com Deus agora. É momento de você confessar ao Senhor. É momento de você tirar aquilo que não presta do teu caminho, da tua vida. É momento de você se arrepender.